ao culto dessa manhã, estaremos orando ao nosso Deus agora. Oremos. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui reunidos em Teu nome, ó Deus. Que tudo que viemos fazer seja para honrar e engrandecer o Teu santo nome, seja com todos nós, nos dar um instante de dia na Tua santa presença. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estarei realizando uma leitura bíblica agora, que se encontra lá no livro de Mateus 13, do 18 ao 23. Os irmãos e amigos estejam acompanhando aí. Mateus 13, 18 ao 23. Vamos lá. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. E agora estaremos conhecendo os aniversariantes dessa semana. Tem aqui alguns nomes: Irmã Edna, a esposa do pastor, Ravi, irmão Raimundo, Caio e Aleph, o filho de irmã Vânia. Para isso, estaremos agora convidando o irmão Edvan para estar cantando o corinho dos aniversariantes. Graças Pai, irmãos, vamos adorar nosso Deus cantando parabéns para você e na sequência orar pelas vidas que completaram a idade nova essa semana. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Queremos que Deus te dê muita paz no coração, tal qual Enoque, Elias e Moisés. A Deus seja fiel e que um dia ir ao céu, e como Jesus bondade se procure ter, e junto com o seu amor irá descer. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Queremos que Deus te dê muita paz no coração. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Queremos que Deus te dê muita paz no coração. Muita paz no coração. Muita paz no coração. Oremos. Deus amado e bendito, mais uma vez te damos graças pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia que é infinita em nossas vidas, Deus. Muito obrigado por cada vida que completou idade nova. Continua a abençoar e que essas vidas possam a cada dia reconhecer que devem a ti, ó Deus, todo louvor, toda a honra e toda a glória, pois o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono de todas as coisas. Muito obrigado, continua nos abençoando e dar o restante de culto na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estaremos agora fazendo um momento de dedicação de bens e vidas. Convido novamente o irmão Edivan para estar nos auxiliando com o hino 295 do cantor cristão. Tudo entregarei, é o título desse hino, é um hino muito forte. E de fato, louve e reflita em tudo que você está entregando para o nosso Deus nesta manhã. Tudo a Cristo
meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Amém. Convido ao irmão Tiago para estar agradecendo pelos bens e vidas arrecadados nesta manhã. Oremos. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por cada vida que pôde ofertar, Deus, na Tua casa de oração, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada dízimo, cada oferta que foi alçada, Deus. Que tudo possa ser para louvor e glória do Teu reino, Deus. Mais uma vez, ser com cada irmão que estará aqui conosco neste dia, ó Deus, mais uma vez, ser com cada um, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando essa programação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E este momento é um momento dedicado à nossa mocidade, onde estaremos recitando o tema e a divisa. O nosso tema é: o Senhor conhece os que são seus. A nossa divisa, que se encontra lá em 2 Timóteo 2:19, parte B, diz o seguinte: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Amém. E como é o mês da mocidade, estaremos convidando agora 2 jovens para estar passando a reflexão bíblica: o irmão Cleidson e o irmão Igor. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Estamos começando uma reflexão bíblica. Como os irmãos sabem, neste mês de agosto, nesse mês da mocidade, as reflexões bíblicas pela manhã são feitas por uma dupla de jovens. No primeiro domingo de agosto estava eu e o irmão Tiago, professor da classe de jovens, o irmão Tiago. Na semana passada estava a irmã Camila e Dayana. Nessa semana estou eu novamente, e agora com um convidado especial, meu eterno professor, irmão Cleidson, que estará nos ajudando aqui na reflexão bíblica nesse domingo pela manhã. Como os irmãos sabem, estamos pensando, e a nossa revista, que tem por título O que a Bíblia diz sobre oração, é uma revista que toda semana a gente estuda um livro, a exceção da semana que estudamos o livro de Salmos, que foram 2 semanas, e o livro de Jeremias também são 2 semanas. Na semana passada estudamos a lição 6 com o livro de Jeremias, pegando alguns capítulos, e nessa semana, na lição 7, também estudaremos o livro de Jeremias, e sempre é assim, pegando um personagem bíblico, lembrando uma história bíblica, mas remetendo o que a Bíblia diz sobre a oração. E também a gente aproveita que ao mês da mocidade, a gente tem por tema: o Senhor conhece os que são seus. A gente aproveita também para pensar, fazer um resumo da reflexão bíblica, pegando também um pouco do nosso tema do mês da mocidade. O irmão Cleidson estará fazendo oração para iniciarmos a reflexão bíblica, logo após ele já está com a palavra. Graças e paz, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e agradecido, Senhor, seja o teu nome. Mais uma vez, Senhor, te rendemos louvores, te agradecemos pela oportunidade de juntos estarmos assim, aprendendo mais da tua palavra e podendo colocá-la em prática no nosso dia a dia, Senhor. Te apresentamos esse estudo pós-EBD, Senhor, que o Senhor, nesse instante, nos permite. Te pedimos orientação do alto dos céus, te pedimos assim, discernimento do Espírito Santo, para que essa palavra primeiro impacte na gente e naqueles que nos ouvem e nos assistem, onde quer que esteja. Muito obrigado por tudo. Nos dá um estudo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, fazendo assim, contínuo a palavra do nosso irmão Igor, a gente vai falar um pouquinho sobre o profeta Jeremias. E eu já queria começar relacionando o profeta Jeremias ao tema do mês da mocidade, apresentado pelos jovens. O Senhor conhece os que são seus. E a gente já subentende que o profeta Jeremias, ele foi um testemunho vivo dessa promessa do Senhor, porque a gente entende que o profeta Jeremias, ele foi conhecido por Deus antes mesmo que fosse formado no ventre da sua mãe.
mas ele teve por escolha servir esse Deus e ser conhecido por esse Deus através da sua servidão. Então já começa dizendo que é um desejo do nosso coração, ou tem que ser um desejo do nosso coração, escolha nossa, sendo criação do Senhor, conhecido pelo Senhor, dentro do ventre da nossa mãe, tendo o chamado de Deus para o louvor da sua glória, que possamos escolher o melhor caminho, que é o caminho de servidão a esse Deus maravilhoso, misericordioso e salvador. Então assim, a gente já começa vendo lá no versículo 11 de Jeremias, que o Senhor propôs uma aliança ao povo de Judá e de Jerusalém, né? Propôs a esse povo uma aliança a partir de uma servidão, através de ouvir a sua palavra e ter assim o seu caminho orientado, a sua vida orientada pelo Senhor. Mas a gente vê que esse povo, ele não seguiu essa proposta, essa aliança, eles violaram essa aliança do Senhor, e essas consequências desse povo foi o clamor desse povo não foi escutado por Deus. E o primeiro questionamento que eu me faço diante desse acontecimento é o seguinte: será que quando Deus não nos ouve, por consequência dos nossos atos, Ele está sendo realmente duro conosco? Será que Ele está sendo injusto conosco? Ou Ele está sendo corretivo por amor? Precisamos entender que as nossas decisões, as nossas escolhas impactam diretamente na nossa vida, principalmente na nossa vida relacional com Deus. E Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolha, mas a gente entende que toda ação, ela gera uma reação. E o Pai que ama, Ele corrige. Então a gente precisa compreender que as consequências ruins que nós obtemos através das nossas consequências, ela é uma oportunidade que Deus está nos dando para corrigir a nossa vida perante Ele, para que nós possamos refletir da nossa ação errônea, para que a gente venha se arrepender das nossas atitudes e que sejamos novos, renovados através do arrependimento. Então, aquele povo, ele não se permitiu ser corrigido por Deus diante da sua negação ao Senhor, e isso lhe gerou consequências ruins. E o profeta, que é boca de Deus, o profeta Jeremias, ele levou o povo às consequências dos seus atos e não foi ouvido, não foi atendido perante aquele povo, e aquele povo pagou um preço muito alto pelos seus atos. Preço esse que gerou aquele povo até uma insatisfação, uma irritação com o profeta, simplesmente pelo profeta estar falando a verdade. E quantas vezes nós advertimos com amor aquela pessoa que está ao nosso redor sobre a sua servidão a Deus e não somos ouvidos, somos criticados, somos até aborrecidos. Mas assim como o profeta Jeremias, precisamos ter bom ânimo e confiar no Senhor. Precisamos entender que aquele que vai de encontro a Deus, ele de fato está colocando a sua vida num caminho tortuoso, num caminho inconsequente que gera danos e principalmente um afastamento do Senhor. E como a gente dá continuidade à lição 6, o povo naquela época tinha alguns questionamentos, né? Algumas problemáticas, como a gente tem hoje. E eu lembro que na semana passada a gente discutiu na EBD a respeito de um desses questionamentos, que foi a ira, né? O pessoal estava se perguntando, mas será que Deus ele se irou para conosco? E nós conversamos sobre isso na semana passada, na EBD da semana passada. Jeremias tenta e ele esclarece toda essa questão da ira de Deus, o que seria a ira de Deus e o que não é ira de Deus. Nessa semana, na EBD de hoje, que a gente estudou, existe outro problema que o pessoal está se questionando, existe outro questionamento do povo de Deus, que também é um questionamento nosso, que pode ser um questionamento seu, que pode ser um questionamento meu. O pessoal se pergunta muito se os erros dos nossos antepassados, se os erros dos nossos pais recaiam ou tivessem consequências sobre as nossas vidas. E Jeremias, ele também esclarece esse ponto lá no capítulo 32. Então, muitas vezes, a gente tenta colocar muito a culpa no outro. A gente tenta sempre passar o problema para o próximo. Mas é muito difícil quando a gente tenta perceber e entender que o problema está em nós, que o problema está em mim, quando eu que estou errado. Jeremias ele quer deixar uma mensagem bem clara em todo o livro dele, e isso a gente pode ver na semana passada, e a gente entende no estudo dessa semana também. Ele quer deixar claro
que o erro tem a consequência, como o Gleison acabou de falar, que todo o pecado ele tem a consequência, que não é tudo a ira de Deus, que não é tudo culpa do outro, e sim culpa nossa, sim culpa minha, sim erro meu, consequência minha, que eu tenho que pagar. Você vai puxar para Então, irmão Igor, diante desse comentário que você fez sobre a herança da consequência, devemos dizer, sobre a herança da consequência hereditária do pecado, ainda no texto no capítulo 11 de Jeremias, ele dá uma explicação bem cabível que vai abrir nosso entendimento sobre isso. O verso 22 do capítulo 11 vai dizer assim: sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Ananote no ano da sua punição. Então ele subentende que os filhos não estão pagando por erro do pai, ou das suas heranças hereditárias, porque o texto nos diz, a Bíblia nos diz, o profeta Jeremias se refere ao ano da sua profecia, da sua punição. Então a gente compreende que naquele período, naquele mesmo ano, pais, filhos e filhas não se renderam à vontade do Senhor. Então a questão é o período. Se na minha casa, nesse tempo, a minha família, que se refere a minha mãe, a meu pai, a minha irmã, a minha esposa e meus filhos, eles não entenderem a necessidade de se arrependerem dos seus pecados, infelizmente as consequências de seus atos cairão sobre todos. Mas a hereditariedade se refere aqui nesse momento no ano específico da punição proposta por Deus através do profeta Jeremias. Porque a gente entende que um filho não paga por um erro do pai, mas se o filho ele tiver a opção de escolha, ele é responsável inteiramente pelos seus atos e suas decisões. E isso é uma coisa que Jeremias ele quer deixar claro para o povo, porque o povo estava começando a culpar Deus, né? Não, isso que você está falando que vai acontecer, mas é culpa de Deus. E Jeremias tenta deixar claro a todo momento que por nossas escolhas, por nossas ações, que nós pagamos pelos nossos erros. Algo que chama a atenção, que é muito relevante nesse estudo da igreja de hoje, é no capítulo 15, tá? No capítulo 15, entre os versículos 15 até o 18, eu vou estar lendo do versículo 15 até o 18, vai falar um pouquinho de honestidade. A gente pega um pouco do gancho do tema central da revista e também do tema do mês da juventude. Jeremias capítulo 15, do versículo 15 até o 18. Vou fazer essa pequena leitura bíblica. Se os irmãos quiserem, por favor, me acompanhem em seus lares, tá? Versículo 15: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim bom e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamam, ó Senhor, Deus dos exércitos. Versículo 17: Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. E o versículo 18: Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, e como águas inconstantes. Aqui a gente vê algo que vem do coração de Jeremias. E aqui a gente entende algo que a EBD de hoje quer deixar bem claro. Em uma oração, tema central da revista, em uma oração, a gente deve ser honesto. No relacionar com Deus, a revista ela traz diversos personagens bíblicos que tinham a sua maneira de se relacionar com Deus. Ela traz o exemplo de Jacó, ela traz o exemplo de Ana, ela traz o exemplo de Davi, de Jó e agora Jeremias. Cada um tinha a sua particularidade. Eu tenho a minha particularidade, o irmão Cleiton tem a particularidade, você que está nos escutando nessa manhã tem a sua particularidade de se relacionar com Deus. Mas o mais interessante de tudo isso não é a forma como você se relaciona. O mais interessante disso é como eu sou honesto no meu relacionar. E é isso aqui
que a revista ela quer deixar claro também. Jeremias ele está esclarecendo para o povo: seja honesto, seja sincero. Tudo que você tiver no seu coração que te anseia, coloque para fora, converse com o Pai, pode ser por uma oração, por um louvor, etc. Mas o mais interessante e o mais importante de tudo é a gente ser sincero de coração, é a gente, de todo o nosso coração, entregar aquilo que a gente pensa para Deus, colocar todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos, todas as nossas dificuldades nos braços do Pai, porque Ele está ao nosso lado, Ele está comigo, Ele está com você nessa manhã, Ele está ao nosso lado em todos os momentos. E se eu não for sincero para com Ele, Ele me conhece. É uma coisa bem interessante, né, Cleison? É uma coisa muito interessante, que a gente pega também o tema do mês da mocidade, que é: o Senhor conhece os que são seus. Deus, Ele conhece tudo que eu e tudo que você está passando, mas a gente precisa colocar para fora. Ele precisa ouvir da gente o que a gente está escutando. É uma coisa bem interessante, né? Pode ficar à vontade disso. Ainda se relacionando à oração, eu costumo até brincar, estava brincando ali nos bastidores com o Igor e falando com ele que, assim, nós podemos até mentir para um colega, né? Podemos mentir até para nós mesmos, porque tem um dito popular que diz que o mentiroso, ele acredita na sua própria mentira, mas não conseguimos mentir para Deus. A oração, na revista que nós seguimos, em lições anteriores, ela diz que a oração é uma atitude intencional. Eu preciso ter o desejo de me apresentar a Deus, de me colocar na presença de Deus e de me despir espiritualmente, arrancar toda a minha veste espiritual, me quebrantar diante do Senhor, apresentar todo o meu louvor, toda a minha gratidão, toda a minha petição, toda a minha intercessão. Então a oração ela precisa ser uma comunicação inviolável com Deus, precisa ser uma apresentação minuciosa da minha vida, ainda que eu não fale o que eu tenho desejo de expressar ao Senhor. Ele sabe o que eu sinto. Às vezes eu não abro a boca, não falo uma palavra, mas eu me quebranto, as minhas lágrimas falam por mim, as minhas expressões falam por mim. E Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração, sabe o nosso desejo, mas como o Igor falou, a gente precisa se apresentar para Deus, despido de toda a máscara, de tudo aquilo que interfere no nosso diálogo pessoal e intransferível com o Senhor. Então, a oração, a palavra já nos instrui a orar, mas também tem uma transformação de vida. A oração também tem esse encorajamento de transformar a nossa vida a partir do arrependimento. Aquilo que eu fiz e que eu apresentei a Deus, e eu entendo que Deus me perdoou, precisa ter uma construtividade na minha vida que me faça não mais realizar aquilo que desabona na vontade do Senhor e que me afasta, me entristece de Deus. Então, a oração, ela tem esse princípio, esse meio, e tem essa renovação, essa transparência das minhas ações perante o Senhor e também perante a sociedade. E falando sobre se relacionar com Deus, é um tema central nosso, e através da oração, uma das formas de se relacionar com Deus, a gente já viu aqui hoje, Jeremias, naquele período, ele tenta esclarecer para o povo algumas de seus questionamentos, né? Como a gente já informou, e deixar claro para o povo a maneira certa de se relacionar com Deus de uma forma honesta, como a gente acabou de falar. Mas a gente observa algo bastante interessante, que Jeremias, em todo momento que ele começa a sua obra, que não é fácil fazer aquilo que ele fez naquele período, ele para, mesmo o povo acusando, mesmo o povo batendo, entre aspas, e o pessoal falava: mas por que você faz isso? Por que você fala que vai acontecer tal coisa? Toda a população era contra aquilo que Jeremias fazia, mas ele passa por muitas dificuldades, ele passa por muitos questionamentos próprios, mas ele, em todo momento, ele não desiste, ele persevera, ele continua para o alvo, porque ele sabia que a missão dele era aquela. O interessante, Igor, de tudo isso é que Jeremias, ele foi tido como irritante pela política local, por líderes religiosos, e o texto vai falar no capítulo 11 que até a sua própria família voltou-se contra ele, né? E a gente vai ver que
na vida cristã não é diferente, né? A gente, em cada contexto, em cada departamento da nossa vida, a nossa conduta, ela tem que ser uma conduta exemplar diante da vontade de Deus. E isso, infelizmente, desagrada algumas pessoas, né? E algumas consequências são essas. Algumas pessoas se afastam de nós, algumas pessoas tentam contra nós, contra a nossa conduta, contra a nossa índole, e algumas pessoas evitam até de estar conosco. Mas a gente percebe que, assim como o profeta Jeremias, o Senhor, ele o confortou, né, diante de tudo isso. Ele deu um vigor, ele deu um conforto a Jeremias. Isso estava expresso em Jeremias 15, no versículo 11. Eu vou ler para os irmãos, para que a gente tenha assim, ciência e noção. No verso 11 do capítulo 15 vai dizer assim a palavra do nosso Deus: disse o Senhor, na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Então é interessante a gente ter esse testemunho, ter essa perseverança no Senhor, porque essas mesmas pessoas que às vezes nos perseguem diante de uma atitude correta perante o Senhor, mas que desagrada a sociedade, essas mesmas pessoas, no momento de aflição, são as pessoas que se renderão a Deus, reconhecerão em nós o agir de Deus e nos pedirão oração, nos pedirão auxílio, e temos que estar pronto com a mesma misericórdia que foi alcançada a nós, alcançar essas pessoas. E isso foi o que o profeta Jeremias fez de forma exímia. Aquele povo perseguia, aquele povo condenava, mas a gente vai ver que em momento futuro, esse mesmo profeta clamou ao Senhor pelos inimigos, pelos aqueles que o perseguia. Então, precisamos resplandecer essa misericórdia do Senhor, porque é isso que faz de nós diferentes. Não o que somos, não o que fazemos, mas o Deus que temos, o Deus que nos perdoa, mesmo que sejamos falhos com Ele. Então a gente percebe que a misericórdia do Senhor é algo que foi derramado sobre nossa vida e que através de nós deve ser contagiado em outras pessoas. O propósito de Deus para nós é esse. Assim como o profeta Jeremias, nós hoje somos profetas do Senhor na atualidade. Nós precisamos ter boca de Deus, ter atitudes que nos façam ser conhecidos como filhos, como servos de excelência do Senhor. E outro ensinamento nosso, esse que você acabou de falar, é não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ele só acabou de explicar como o profeta Jeremias, naquele período, deixa esse ensinamento, isso há mais de 3.000 anos atrás, deixa esse ensinamento para todos nós. E pegando outro pequeno ensinamento da EBD de hoje, e também um link do nosso tema do mês da mocidade, que Deus, quando o irmão Cleiton começou a falar no início dessa reflexão bíblica, que Deus ele chama Jeremias desde quando ele está no ventre da mãe dele, que Deus ele conhecia quem seria Jeremias. Ele sabe que Jeremias iria passar por todos esses problemas, mas que Jeremias ele não ia se atar. E o tema do mês da mocidade é: o Senhor ele te conhece, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor, Ele me conhece, o Senhor, Ele te conhece, Cleiton. Ele sabe do nosso íntimo. Ele sabe que se você está passando por um momento de dificuldade, se você esmoreceu, se você está fraco espiritualmente ou fisicamente, Ele sabe como você vai se comportar nessa situação. Isso é conhecer. Mas Ele precisa que você se relacione com Ele. Ele precisa que você se apresente para Ele. Ele precisa que você se entregue de coração para Ele, independentemente da forma que você esteja. Se você está fraco, se você está forte, você deve, eu devo, o irmão Cleiton deve, todos devemos nos relacionar, nos aproximar, dialogar, resenhar, vai pegar um termo bem jovial, resenhar com Deus da sua forma, mas é necessário. Lá no texto de Jeremias, capítulo 17, verso 13, Jeremias ele vai trazer como esperança aqueles inimigos, aquelas pessoas que perseguiam ele. O texto vai dizer assim: ó Senhor, esperança de Israel. Então o Igor acabou de falar, vivemos dias difíceis. É notório que essa pandemia mudou a nossa estrutura de vida, mudou a nossa forma de se relacionar, mudou até em partes a nossa forma de cultuar ao Deus, ter vindo ao templo
a igreja como um templo, mas assim, eu quero dizer aos irmãos que nos assistem, onde quer que estejam, nos seus lares, onde quer que estejam, assim, uma palavra de encorajamento. O Senhor, Ele é esperança para Israel, Ele é esperança para essa terra. Precisamos entender que o lugar mais propício para um crescimento espiritual é na crise, é no deserto, é onde nós somos provados, é onde Deus realmente nos mostra, nos permite ver que Ele é um Deus de todos os momentos, de todo instante. Então, assim, antes que venhamos trazer à nossa mente o porquê dessa pandemia, o porquê de tanta fatalidade, o porquê de tantas perdas numa vida fundamental, de fundamental importância para nós e principalmente para o Senhor, precisamos entender para que estamos passando por essa crise, por esse momento tão difícil. Então, assim, precisamos entender que o Senhor tem nos dado nesse momento a oportunidade de crescermos espiritualmente, de nos aproximarmos dEle, de termos uma relação mais íntima com Ele, de se achegarmos a Ele, como o Igor falou há pouco, de nos apresentarmos a Ele de forma despida, de forma íntegra, de clamar pelo Seu nome e ter assim a convicção de que esse Senhor, Ele está conosco no momento da abundância, no momento da dificuldade, no momento da crise, e que Ele é um Deus que nos garante vida, ainda que morramos em matéria. Ele nos garante vida e vida em abundância. Então, assim, que você, onde quer que esteja nesse instante, pare e perceba, essa crise vai passar. O Senhor vai permitir que essa pandemia passe. E a pergunta, o desafio que eu lanço e que nós lançamos para você neste dia é o seguinte: como você passará por tudo isso? Depois que tudo isso passar, como você se verá? Como você estará? Será que esse momento te aproximou do Senhor, transformou a tua vida, te fez ter a tua fé renovada, a tua esperança renovada, aquela promessa que foi dada pelo Senhor quando Ele deu aquele filho dele unigênito na cruz do Calvário? Será que ela realmente foi reconhecida de coração por você? O Senhor é a esperança de Israel. O Senhor, Ele é a esperança do mundo em meio à crise, em meio a todo sofrimento. O Senhor, Ele tem uma promessa de vida, uma promessa de esperança para todos nós, inclusive para você. Amém. E nós estamos, como os irmãos percebem, nós estamos próximo a encerrar tanto a reflexão bíblica como o culto desta manhã. Fazendo um pequeno resumo, a gente trabalhou hoje a lição 7, fizemos um resumo da lição 7, que vai tratar alguns capítulos do livro de Jeremias, como o capítulo 32, como o capítulo 11, o capítulo 15. A gente falou um pouquinho de herança, se a gente paga pelos erros dos nossos pais, a gente esclareceu isso nessa manhã. Falamos também da importância da honestidade no se relacionar com Deus, dentre esses e outros assuntos. O irmão Cleiton vai estar orando neste momento, fazendo também o fechamento dele e depois da oração, e logo após estamos encerrando o culto da manhã. Então, assim, eu me sinto grato, pelo convite. Eu sou eterno jovem da igreja aqui, estarei sempre disponível para os jovens, por ser também um jovem, apesar de estar em uma outra classe, me casei e tive a oportunidade de conhecer uma classe um pouco mais madura na fé, mas, assim, sou grato a Deus por essa mocidade e espero sempre, assim, receber convites que venham a agregar tanto a minha vida como a vida da mocidade no reino do Senhor. Estaremos orando ao nosso Senhor, finalizando, curve sua cabeça e oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado, Senhor, por esse banquete espiritual que ora o Senhor nos permite ter. Que essas palavras, Senhor, possam assim ser usadas diariamente em nossas vidas, que possamos assim não ser hipócritas ao ponto de somente conhecer a Tua palavra e não a dividir com outras pessoas, que possamos assim ser alcançados por essa palavra, que possamos assim através da Tua vontade, Senhor, apresentar também essas palavras àquelas pessoas que não Te conhecem, que são sedentas da mesma. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse mês da mocidade, que possamos assim não somente ter mais um mês em que a mocidade está à frente dos trabalhos, mas viver um mês em que o Senhor mais uma vez impactou, encorajou, transformou a vida dos jovens e dos senhores e de todos os membros e irmãos da Tua igreja. Muito obrigado por tudo. Continua a direção desse trabalho maravilhoso. Continua derramando Tuas bênçãos espirituais sobre a Tua igreja, não somente aqui, mas em toda a face da terra. Que vidas sejam alcançadas através dessa mensagem e de toda mensagem que parte da sã doutrina do Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Estamos encerrando o curso desta manhã com uma oração silenciosa. Aguardamos, irmãos, às 19h30, às 7h30 da noite, estaremos iniciando o culto de louvor. Amém.